Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de Especial Entrevista deste sábado 19 de julho de 2025. Avançamos quase quando passam 2 minutos, agora já passam mesmo do meio-dia, e estamos com 21 graus de temperatura média na nossa região para mais uma conversa, olhos nos olhos, em estúdio, mais uma daquelas que vamos tendo aqui sobre temáticas que umas vezes dizem respeito à nossa comunidade, outras vezes dizem respeito ao mundo. Antes de avançarmos para introduzir a nossa convidada de hoje, porque há sempre alguém que nos escuta pela primeira vez, dizer que somos Antena Vareira, emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região do Alvar, mas estamos disponíveis online 24 sobre 24 horas, basta apontar para radioavfm.net no mundo e em direto. Como é habitual em Especial Entrevista, estamos também em facebook.com/radioavfm, áudio e vídeo em streaming, podem passar por lá, deixar os vossos comentários, porque não o vosso gosto. Ao fim e ao cabo, o que nós gostamos mesmo é que interajam connosco. Vamos então dizer aquilo que vimos, aquilo porque é que estamos aqui hoje. Vamos falar de algo que está sempre em cima da mesa, não sei se por boas ou por más razões, quer-me parecer que pelas piores. Vamos falar de direitos da mulher. Temos connosco uma convidada muito especial, pelo seu percurso, mas também porque ela tem uma costela vareira e uma costela que passa aqui pela Rádio AVFM. A Diana Pinto é filha do Manuel Pinto, um abraço para ele, e vem aqui falar então sobre este tema. Ela é mestranda em estudos sobre as mulheres, género, cidadania e desenvolvimento, é pós-graduada em políticas públicas e licenciada em História, entre outras coisas que depois já lá vamos chegar seguramente ao longo da conversa. Importante para já é dar-lhe as boas-vindas. Diana, bem-vinda à Rádio AVFM. Obrigado pela disponibilidade. Não sei se é bom dia, se é boa tarde, provavelmente também ainda não almoçaste. É verdade. Bom dia, Jaime, bom dia a todos os nossos ouvintes. É um grande prazer e um grande gosto estar aqui nesta terra que me diz tanto também, pessoalmente, e tenho a certeza que será uma conversa muito proveitosa e muito valiosa, pelo menos assim espero. Esperemos bem que sim, essa é também a minha expectativa. Dizer também que a Diana Pinto faz parte de uma organização não governamental que lida com os direitos das mulheres, faz parte de uma task force que intervém a nível europeu e, portanto, lidas diariamente, quer na investigação pessoal, quer a nível profissional, com esta temática e começávamos por aí, se calhar, é transversal à sociedade, ou seja, os direitos da mulher são muitas vezes postos de lado e isso não acontece propriamente em nenhum estrato social específico, tanto acontece no topo como lá em baixo. Sim, é verdade, Jaime. De facto, há uma questão que tocas que eu acho que é muito importante e que se associa a um dos mitos que as pessoas trazem, que a sociedade traz em relação à violência contra as mulheres e as raparigas, é que é uma questão de pobres. Portanto, muitas vezes um dos mitos que ouvimos muito frequentemente é que são as mulheres pobres que sofrem particularmente com a violência doméstica, sendo que aqui o ponto da moeda seria de que são os homens mais pobres que mais praticam violência. E nós sabemos que isto não é verdade. Embora seja verdade que as mulheres mais pobres sofrem com uma multitude de violências que passam também pela violência nas relações de intimidade, sabemos que a violência contra mulheres e raparigas é um fenómeno transversal a toda a sociedade e que é, portanto, um fenómeno de muita difícil resolução
e com o qual para o qual nós continuamos a trabalhar no sentido de avançar os direitos humanos das mulheres e das raparigas. E, de facto, não é um problema só português, não é um problema apenas europeu, é um problema que nós identificamos em todas as sociedades e, portanto, que revela uma discriminação estrutural mais profunda da forma como nós organizamos as nossas sociedades e, em particular, as diferenças entre os sexos. Eu diria que, se calhar, estarmos a ter esta conversa em pleno século XXI é um pouco voltarmos à pré-história, quer dizer, tantos avanços na ciência, nas relações humanas, na tecnologia, em tudo e mais alguma coisa, e às vezes parece que neste capítulo, que devia ser tão consensual, tão natural, tão, digamos, fácil de ultrapassar, parece às vezes que voltamos para trás. E eu sei que saíram números recentemente e eu não sei se os números mostram isso ou não. Sim, a questão é que, de facto, nós conseguimos identificar avanços, por exemplo, no que diz respeito à participação das mulheres no mercado de trabalho e, sobretudo, à independência económica das mulheres. A realidade de hoje não é a realidade há 40 anos. A questão é que isso também advém disso uma tentativa de retrocesso associada a uma reação a esses avanços, a essa percepção desses avanços de independência económica, que muitas vezes passa também pelo acirrar das relações violentas. De facto, há alguns dias a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género lançou os números do primeiro trimestre de 2025, que são preocupantes no sentido em que não mostram nenhuma capacidade da nossa sociedade de combater o flagelo da violência doméstica. Só neste primeiro trimestre as forças de segurança relatam mais de 7.000 queixas por violência doméstica e morreram já 7 pessoas em contexto de violência doméstica, sendo a maior parte delas naturalmente mulheres. Só em 2024 morreram 22 pessoas. Portanto, desde 2018 até este momento, em 2025, os números não baixaram, ou foram oscilando. Aquilo que nós sabemos, no entanto, é que há mais condenações, mais pessoas detidas, mais agressores em programas de reabilitação, mais mulheres em casas de acolhimento. Portanto, há aqui, de facto, um padrão muito consistente dos números da violência doméstica, com oscilações. Por exemplo, nós sabemos que na pandemia os números subiram, também sabemos que no período de férias os números de denúncias aumentam sempre, portanto tem muito a ver com a convivência. Nos momentos em que as mulheres e os agressores, e eu aqui falo sempre de mulheres como vítimas e de agressores como homens, porque esta é a realidade dos números, não é? Os números mostram-nos que as mulheres são as principais vítimas. Obviamente isto não é uma questão universal, e nestas 7 pessoas há, salvo erro, pelo menos um homem que morreu no contexto de violência doméstica. É a exceção que faz a regra, não é? É verdade, é verdade. E outra aqui demografia que também é muito importante e que por vezes fica fora das conversas são as crianças. O número muito alto de crianças que temos em casas de acolhimento, que também são vítimas de violência doméstica, que muitas vezes acompanham as mães no processo ou são propriamente elas também vítimas. Portanto, os números são muito estáveis no sentido em que há cada vez mais, ou tentamos que haja cada vez mais respostas estruturadas à violência em relações de intimidade, nomeadamente integradas nos programas dos diversos governos, mas muitas vezes e muito particularmente estes serviços são acautelados por organizações de mulheres da sociedade civil que o fazem com poucos recursos e com pouca capacidade de resposta. Portanto, de muitas formas o Estado terceiriza este serviço às organizações da sociedade civil, que mantêm estas casas-abrigo, que mantêm estes serviços de apoio, muitas vezes especializado, nomeadamente no apoio à violência sexual. E a verdade é que nós não estamos a conseguir dar resposta. E a questão da violência doméstica, já se me permite, e eu acho que isto é relevante, não é uma questão isolada, porque quando pensamos na capacidade de uma vítima de violência doméstica sair de casa, temos que pensar na habitação. Porque é muito fácil, lá está, voltando à questão dos mitos que falávamos no início. Porquê que as mulheres não saem? Toda a gente sabe que o homem, que ele é terrível para ela, que ele lhe bate, que ele agride. É muito fácil julgarmos e até pensarmos, se eu estivesse no lugar dela, eu sairia, eu não me permitiria que isto que acontecesse comigo. Mas uma mulher que tem filhos, que não consegue alugar uma casa porque ganha o salário mínimo, e as casas, um T1 neste momento custa o salário mínimo nacional. Ou mais. Como é que nós queremos que esta mulher seja capaz de sair de uma relação violenta, quando muitas vezes sair implica colocar-se ela própria e aos seus filhos, tantas vezes, numa situação de muita vulnerabilidade económica? Portanto, estas questões não estão desligadas umas das outras. Aqui a precariedade, como eu falava no início, tem um papel muito particular. Se é certo que não são só as mulheres mais pobres que sofrem violência, é certo que, por razão de serem pobres,
a violência para elas implica uma série de outras dificuldades, uma série de outras violências também no acesso à segurança e à dignidade, e portanto existem aqui fatores que se relacionam, e definitivamente a precarização do trabalho, a flexibilização do trabalho, as dificuldades no acesso à habitação têm aqui, que nós conhecemos e que nos últimos anos têm vindo a exponenciar-se, têm aqui um papel essencial na dificuldade que nós sentimos em dar resposta à violência nas relações de intimidade. Eu estavas a falar e estava-me a lembrar daquele ditado popular que é: estás mal, muda-te, não é? Sim. Muda-te se puderes e se for fácil e se tiveres a força para isso, porque muitas vezes, acredito eu, não falta vontade, mas falta essa força. As pessoas estarão de tal forma fragilizadas que já não conseguem dar esse passo, de alguma forma acomodaram-se ali naquela situação e vão deixando o tempo passar. Eu sei que vamos aqui falar muito de violência doméstica, não é o único problema nos direitos das mulheres seguramente, mas é aquilo que é mais visível, tão visível que eu tive a oportunidade de entrevistar há algum tempo o comandante da esquadra da PSP de Ovar, que me dizia que a prioridade, digamos, da ação da polícia por essa altura era a violência doméstica. Ou seja, nos crimes que eram praticados no nosso concelho, o enfoque maior e, digamos, a maior canalização de recursos era nesse sentido. E, portanto, muitas vezes, digamos, são crimes que já foram considerados públicos, qualquer um pode apresentar queixa dessas situações, mas isto para chegar onde? Às vezes há aquela forma de estar de que isto só acontece longe de nós. Não, isto acontece quantas vezes no prédio onde vivemos, ou do outro lado da estrada, ou no restaurante onde estamos a jantar, ou na festa onde nós estivemos, e algo que me deixa também muito incrédulo é que está a acontecer nas faixas etárias mais jovens. Supostamente malta com mais formação, supostamente malta com uma mente mais aberta para a modernidade, para as transformações do mundo, etc., mas que estão também a seguir esse caminho, se não for mais nada, através do controle da utilização dos telemóveis, mas muitas vezes mesmo através de alguma violência no namoro. E isto acredito que seja, para vocês que estudam estes fenómenos, alvo de atenção e muito preocupante. Sim, é verdade. Há aqui duas questões que me parecem importantes assinalar. Primeiro, certamente a violência no namoro é uma questão, ao contrário da violência doméstica, em que os números nos parecem mais ou menos estáveis, a questão da violência no namoro é particularmente preocupante porque nós vemos um reafirmar tanto da prevalência como da tolerância. Portanto, aquilo que os últimos dados que foram partilhados pelo UMAR nos dizem é muito claramente que os jovens, não só mais jovens, dizem ter experienciado pelo menos alguma forma de violência no namoro, e aqui já poderemos falar um bocadinho daquelas que são mais recorrentes, mas também mais jovens, tanto raparigas quanto rapazes, demonstram alguma tolerância a estas formas de violência. O que é que isto significa? Que questões que para nós são muito evidentemente violência, por exemplo, beijar um parceiro que não quer aquele beijo, ou controlar os telemóveis, controlar as mensagens para saber com quem que o nosso parceiro conversa ou não, estes jovens não identificam como formas de violência. Portanto, eles acham que é normal e que numa relação estas coisas acontecem e que é natural que aconteçam. E usam uma palavra para se desculpar, que é o ciúme, não é? O ciúme, que é este monstrinho nas questões da violência, que é muito difícil de desconstruir, que é esta ideia do ciúme romântico, não é? A romantização do ciúme. Se ele gosta de mim, ele tem muitos ciúmes. Se não tivesse, era porque não gostava de mim. Este é um dos velhos mitos associados ao amor romântico, e que ao fim e ao cabo, desculpa interromper-te, ao fim e ao cabo significa insegurança. Exatamente, precisamente, e é muito curioso falar com colegas, companheiras que são mais velhas do que eu e que, portanto, que já desenvolveram muito trabalho nesta área e que dizem: nós há 20 anos, 30 anos, achávamos que tínhamos conseguido desconstruir muitas destas ideias, muitos destes estereótipos, porque é isso que são estereótipos sexistas associados às relações, da submissão das mulheres, do ciúme como
como demonstração de amor, demonstração de afeto, e agora parece que estas ideias voltaram e de alguma forma são reforçadas. E a verdade é que de facto são, e isto volta a uma das ideias que eu tinha dito no início que me parece importante, que é a reação aos avanços. Portanto, aqui aquilo que nós chamamos de literatura o backlash. Portanto, é esta reação à percepção de que o feminismo foi longe demais, que as mulheres agora são demasiado independentes, já não precisam de homens, e de alguma forma esta ideia tem sido traduzida em alguns grupos online da menosfera. Portanto, são câmaras de eco, no fundo, compostas muitas vezes por influencers como o Andrew Tate, que é bastante reconhecido, ou outro tipo de figuras que têm grande previdência online e que, de alguma forma, criam estes espaços onde jovens rapazes são socializados, moldados, para acreditar nestas ideias altamente retrógradas e reacionárias sobre o sexismo, sobre as relações humanas, sobre a forma como se veem a si próprios e se veem em relação ao outro, no caso, à outra, às mulheres. E é nesta ideia de que fomos longe demais, as mulheres estão demasiado independentes, é preciso voltar às ideias conservadoras tradicionais de família. E lá está o medo, outra vez a insegurança por lá trás está disto o medo. tudo. Exatamente. O que é que isto se traduz? Na ideia de que as mulheres são submissas, na ideia de que é preciso controlar, é preciso voltar a estas ideias anteriores de família, em que a mulher serve para cuidar do homem que é o provedor e que é o chefe de família, e que muitas vezes isto vem com uma ideia profunda de violência, de controle, de ciúme. E nós vemos isto nos jovens, portanto, muitas vezes, eu profissionalmente tenho desenvolvido algum trabalho com escolas, algum trabalho com docentes, muitos professores e professoras de grande qualidade, enfim, um bem-aja a todos os professores e à escola pública no geral, e muitas vezes eles dizem, um pouco incrédulos, eu sinto que os meus estudantes são mais conservadores, são mais retrógrados do que eu sou e do que a minha geração. Sim. Sobre as ideias da mulher, o que é que a mulher deve fazer, onde é que a mulher deve trabalhar, quais é que são os trabalhos apropriados para a mulher e o lugar da mulher na relação. Isto é chocante, não é? Porque nós temos esta ideia mitológica do progresso linear. O progresso que vai sempre em frente. Parece que o futuro é sempre melhor do que o passado. Isto não é necessariamente verdade. E na questão da violência é certamente falso, porque nós vemos muitos retrocessos na questão da violência. E está muito associado à forma como os jovens vivem online, ao tipo de conteúdo que os jovens têm acesso no espaço online. Aqui o TikTok tem um poder brutal, todos os estudos os demonstram. A utilização do TikTok nestes espaços da menosfera, mas também o Reddit e outros tipos de plataformas online. E depois há aqui uma questão, qual é que é a responsabilidade destas plataformas na promoção deste tipo de discursos de ódio e de discursos sexistas. Eu não sei se o Jaime se recorda, mas certamente se recordará, há pouco tempo houve esta notícia altamente divulgada de uma violação em Louros de uma jovem menor que foi divulgada nas redes sociais e foi vista por milhares e milhares de pessoas sem que ninguém tenha reportado aquele conteúdo e sem que a plataforma tenha retirado aquele conteúdo. Sim, e eu penso que as redes sociais, por trás daquele feed de histórias curtas de 30 segundos a 1 minuto, onde muitas vezes se ridicularizam as mulheres, com piadas, onde se tenta mostrar que a mulher fala demais, que não deixa o marido falar, que isto, que aquilo, que ele controla se ela vai fazer as unhas, se não vai, por aí fora, coisas deste género. Tudo isto é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Vai entrando lentamente e vai criando padrões de comportamento que depois dificilmente voltam atrás, não é? Sim, e em particular quando são crianças e jovens, porque é um processo, é uma altura da vida altamente relevante à formação da identidade, à formação do eu, como é que eu me percepciono e em particular como é que eu me percepciono em relação à sexualidade e à vida em comunidade e, portanto, nestas alturas muito sensíveis em que os jovens são muito suscetíveis àquilo que recebem, é particularmente perigoso e depois há toda a pressão entre os pares, as expectativas entre os pares. E isto é muito difícil de desconstruir. E tudo o que está relacionado, sobretudo, à violência no namoro, à violência online, é muito complicado de desconstruir, porque os jovens e as jovens têm esta percepção de que o mundo online é menos real, de alguma forma, Sim. que é menos sério, que não tem consequências. Sim. E, portanto, utilizam-no com menos cautela, com menos sentido de responsabilidade do que, se calhar, o mundo offline. Acham que não são influenciados por aquilo que estão a consumir, mas são. Mas são. E os efeitos, e nós sabemos isto dos estudos,
que as vítimas de violência sexual online, de violência sexual com base em imagens, por exemplo, portanto, aquilo que nós conhecemos como a partilha de fotografias íntimas ou pornografia de vingança, os efeitos psicológicos desse tipo de violência são exatamente os mesmos que os efeitos que nós vemos na violência física. Portanto, embora haja esta ideia de que é menos real, os efeitos não são menos reais. Certo. Portanto, é uma ideia ilusória de desvalorização do risco, tanto para as vítimas como para os agressores, que importa desconstruir, e que a escola, obviamente, tenha um papel essencial, mas também as famílias, naturalmente, e a sociedade como um todo. Claro que sim. De alguma forma, os governos, os países, digamos, as forças políticas, têm tentado criar medidas que minimizem estas coisas. Eu diria que o bom senso não se atinge por decreto, é a minha opinião sincera, mas é óbvio que tem que haver algumas orientações, até para depois poderem servir para o direito, etc. E, digamos, poder haver também aqui penalizações para aqueles que fazem o que não devem, porque estamos a falar de crimes muitas vezes. Mas isto é diferente de país para país, quer queiramos, quer não. Cada país, por questões sejam religiosas, sejam de um maior ou menor avanço, digamos, e receptividade a estas coisas, tem realidades diferentes. Ora, o que está a acontecer em Portugal neste momento, e que ninguém entenda com esta minha pergunta que eu de alguma forma sou contra a imigração, não é nada disso, é uma realidade que está a acontecer. Está a chegar muita gente de outros países a Portugal, com realidades diferentes, com hábitos diferentes, com uma perspectiva diferente da nossa, dos direitos das mulheres, e isso de alguma forma, pergunto eu, poderá também contribuir para que as coisas façam alguma marcha atrás, porque se calhar ao fim e ao cabo vai ser muito mais fácil encontrarmos alguém para quem não deixar a mulher sair sozinha é uma realidade e é normal, controlar aquilo que ela faz é perfeitamente habitual, sei lá, a mulher não poder sair sem pedir autorização ao marido, coisas que na nossa sociedade de alguma forma quase estavam erradicadas e que se calhar voltam pela mão, digamos, de usos e costumes que não são os nossos, mas que se estão a integrar, quer queiramos, quer não, na nossa sociedade. Eu acho que essa pergunta é muito relevante, Jaime, porque se relaciona com alguns dos mitos que me parece importante desconstruir. É certo que existem muitas preocupações associadas à imigração e ao impacto que a imigração pode vir ou não a ter na violência, mas parece-me importante voltarmos aos números, pela importância que eles têm. Não só nós sabemos que a criminalidade não aumentou, como sabemos que os números da violência doméstica, embora demasiado altos e relevantes de um problema, se vão mantendo mais ou menos estáveis com oscilações. O que é que isto nos diz? Que a realidade da violência já estava cá e a acontecer antes deste grande fluxo migratório. E que muitas vezes determinadas forças políticas, determinados grupos de cidadãos utilizam o espantalho da imigração com objetivos políticos, os extremismos associados aos direitos das mulheres. Portanto, é uma boa desculpa, não necessariamente colocando assim, mas é um bom espantalho para utilizar quando queremos levantar algum pânico moral associado à imigração. Aquilo que me parece importante é que todos concordemos que todas as mulheres que vivem e trabalham no nosso país devem ser protegidas e ter acesso aos mesmos direitos. Ao mesmo direito à educação, ao mesmo direito a viver vidas livres de violência. Todas, independentemente que sejam portuguesas, independentemente da sua etnia ou do seu estatuto migratório. Este parece-me que é o nosso ponto em comum. As questões da imigração trazem-nos desafios, não parece que este seja uma das questões essenciais e parece-me sobretudo que é frequentemente utilizada como um bode expiatório para outras agendas políticas. Uma máscara, digamos uma máscara. Assim. Pelo menos é isto que os números nos apontam até agora e, portanto, parece-me importante que nos mantenhamos com os números. A verdade é que nós já víamos este crescimento da violência antes e que ele é mais ou menos padronizado ao nível da União Europeia. Portanto, outros países têm exatamente os mesmos desafios que nós estamos a enfrentar agora, com o ressurgimento dos estereótipos sexistas, e parece muito claro que esse ressurgimento se associa, sim, a uma reação
aos avanços, nomeadamente de independência económica das mulheres nas últimas décadas, e que não está relacionado diretamente com os fluxos migratórios. Mas parece-me sim importante que, quando pensamos nos fluxos migratórios, pensemos também nestas mulheres e nestas raparigas que chegam ao nosso país e que têm sim direito à mesma proteção que as outras mulheres que já cá vivem. Claro que sim. Fazendo aqui uma pergunta de certa forma estranha, a culpa disto tudo é da biologia? Ou seja, eu penso que percebes onde é que eu quero chegar. Nascemos biologicamente diferentes, mas é só isso. De resto, é só encararmos que um ser humano do sexo masculino é a mesma coisa perante os direitos que um do sexo feminino. Mas talvez a culpa seja da biologia, não sei. Na verdade, o Jaime está a fazer ótimas perguntas que me permitem discutir muitas questões que eu acho que são essenciais. Então ficamos por aqui, que eu já ganhei o dia, já estou satisfeito, não, já podemos ir embora. Porque todas estas questões são essenciais a pensarmos a violência, porque de facto a pergunta é biologia ou é sociedade? Porque nascemos de facto diferentes. É uma das questões fundamentais, fundacionais do pensamento sobre as desigualdades e sobre a desigualdade entre os sexos, por certo. Durante muito tempo foi defendido, a inferioridade da mulher foi durante séculos defendida como uma questão de biologia. Portanto, as mulheres eram fisicamente mais fracas e, portanto, aqui muito associado a um discurso religioso, patriarcal, de que de alguma forma era normal e expectável que tivéssemos este lugar de segunda cidadã, de cidadã de segunda. Mas nós sabemos que as diferenças biológicas não justificam e não podem justificar as diferenças de estatuto e as diferenças na forma como vivemos em sociedade, aliás. E de oportunidades. De oportunidades, de acesso a trabalho, de acesso à saúde, de acesso à educação. Aquilo que me parece importante é compreendermos que existe uma estrutura de desigualdade entre os sexos, uma estrutura hierárquica entre os géneros, que é uma leitura que se faz a partir do sexo biológico e que é altamente e inteiramente construída socialmente. Portanto, é passível de ser desconstruída. É um sistema que está intimamente e necessariamente ligado à forma como nós organizamos a economia, à forma como pensamos as sociedades humanas, e todas estas conversas podem parecer muito filosóficas e muito teóricas, mas é preciso, de facto, pensarmos como é que chegamos a um mundo em que as mulheres são tratadas de forma inferior aos homens e como é que podemos desconstruí-lo. E a mim parece-me que nós podemos e temos o dever de o desconstruir, e aqui os estereótipos sexistas têm um papel muito importante. Por isso é que voltamos sempre à questão da educação. Como é que se desconstroem estas ideias de que as mulheres são mais submissas, de que as mulheres são mais gentis, de que as mulheres servem para um tipo de trabalho e os homens servem para outro tipo de trabalhos e que ocupam espaços diferentes numa relação amorosa? Tudo isto são ideias sexistas que precisam de ser desconstruídas. Estas conversas têm também esse papel, sim, mas aqui a escola é essencial. Mas para mim, de alguma forma, relativamente ao que acabaste de dizer, a imagem que me estavas a dar é aquela do fulano que diz que há um problema, eu tenho duas formas, ou atacá-lo e resolvê-lo, ou então arranjar uma justificação para ele. E se calhar esta questão da biologia foi uma justificação que se foi buscar para, digamos, escamotear essa questão social. Estava eu a dizer agora, a questão da igualdade de oportunidades ou do acesso ao trabalho, nomeadamente, eu acho que até mais grave do que haver profissões que são bloqueadas para as mulheres e que são mais, digamos, para os homens, é quando uma mulher e um homem desempenham exatamente as mesmas funções, a mulher ser menos remunerada. Quer dizer, isso é que para mim é mesmo incompreensível, porque estamos aqui a falar do pagamento do trabalho. Ora, se a mulher está naquela posição, naquele cargo, é porque serve para ele e, portanto, tem que ser paga da mesma forma, porque senão não estaria lá. Ponto. Absolutamente. Não é? Ou então, há empresas que estão apenas a colocar mulheres para rácios e para parecer muito bonito e, na verdade, não acreditam mesmo nelas, porque se calhar lá em cima de tudo está um homem. Sim, duas questões importantes. Ainda vou levar lá fora de algum homem. Não, ótimo, isto é tudo muito importante. Duas questões desde logo. O gap salarial, portanto, a diferença entre a remuneração de homens e mulheres é absolutamente uma realidade, é uma realidade em Portugal, se eu não estou em erro, acho que ronda neste momento os 13%, portanto é uma realidade.
e é uma realidade na maior parte, se não todos os países ocidentais. Há uma outra questão que o Jaime colocou, que também que é importante, que é a diferença hierárquica da participação das mulheres no mercado de trabalho. Portanto, embora nós consigamos ver cada vez mais mulheres, por exemplo, pensando na estrutura de uma empresa, em baixo, mas também nas chefias intermédias, a verdade é que ao nível dos cargos mais altos a diferença é enorme. E vai subindo à medida que se vai subindo as hierarquias. Quando há encontros de CEOs, sim, há lá meia dúzia de mulheres, a verdade é essa. Sim, sim. E eventualmente essa meia dúzia de empresas que têm as mulheres como CEOs perceberam as vantagens de ter lá uma mulher, porque aqui vamos às diferenças que podem ser positivas. E que, lá está, vem também da biologia e da formação de cada ser. É um facto que a mulher tem uma sensibilidade diferente, que quando colocada numa posição, digamos, de liderança, tem um olhar diferente do seu trabalho e daquilo que é gerir a empresa, e possivelmente toda a gente pode ganhar um bocadinho com isso. Se calhar o ideal era que estivesse sempre lá em cima um homem e uma mulher e que conseguissem retirar o melhor de ambos para a empresa. Não sei se concordas comigo. Eu acho que o ideal, no geral, é ter sim um grupo de pessoas no poder. Ou seja, as diferenças nem sempre são más. Não são más. E muitas vezes mesmo essas diferenças que nós vamos naturalizando e que associamos a cada um dos sexos são processos de socialização também. Claro. Os homens são criados, os jovens rapazes são socializados para pensarem sim como agressivos, ou na agressividade de alguma forma como uma qualidade, portanto, como assertividade, como capacidade de se impor, e as mulheres e as raparigas são socializadas para serem mais gentis, para serem mais sensíveis, para serem mais reflexivas, para falarem menos, para se imporem menos. Há uma data de estudos muito interessantes sobre mulheres e homens em reuniões de trabalho, e quantas vezes é que elas falam, quanto tempo é que elas falam, em comparação com quanto tempo é que os seus colegas masculinos dispõem da palavra. Portanto, há aqui várias questões que se associam a estas ideias que nós temos das mulheres e homens no poder, que são sociais, no sentido em que são resultado da socialização mais do que propriamente do resultado da biologia. Mas o que me parece essencial, quando pensamos nas diferenças no mercado de trabalho, é pensarmos, primeiro, que a ingressão das mulheres em massa no mercado de trabalho tem algumas décadas, portanto é um processo, embora rápido, mais ou menos recente. Enfim, dito isto, as mulheres obviamente sempre trabalharam ao longo da história, e aqui estamos a falar do mercado de trabalho como o conhecemos, mas também pensar na realidade muito concreta, agora deixando as mulheres CEOs, da grande massa de mulheres, e a maior parte das mulheres em Portugal oferece o salário mínimo ou menos. Há mais mulheres a oferecer o salário mínimo do que homens. A pobreza é muito ainda feminina, tem um rosto muito feminino. As mulheres têm tendencialmente contratos mais precários, menos estáveis, mais flexíveis, têm mais trabalho em part-time, sofrem particularmente com a maternidade, portanto ainda sofrem muito o peso da maternidade, e aqui eu não falo só do sofrimento no sentido da violência obstétrica, da violência no parto, mas também o peso no sentido da sanção social e profissional que a maternidade ainda traz. Portanto, se um homem for a uma entrevista de emprego e disser que é pai, disser que é chefe de família, isso é visto como uma coisa positiva. É um homem sério, é um homem com valores. Construiu família, mas se uma mulher mais ou menos da minha idade, acima dos 30 anos, for a uma entrevista de emprego e disser que está casado ou que está a pensar em construir família, isto é um problema. Até bem pouco tempo era legal fazer estas perguntas, agora não é. Não é legal numa entrevista de emprego perguntar à mulher se ela tenciona ter filhos, mas nós sabemos que continua a acontecer. Claro. E continua a ser um fator na seleção ou na não seleção de uma potencial trabalhadora, porque se entende que essa maternidade vai ter um impacto no lucro da empresa. E mesmo quando não há pergunta, há a suspeita que está sempre lá por trás. Naquele período da vida. E é muito relevante, porque se associa a outros discursos que nós vemos muito agora na ordem do dia, que têm a ver com a demografia e com a natalidade. E parece que estamos todos, Portugal e Europa, certamente, muito preocupados com a natalidade, porque há todas estas teorias meio conspiracionistas sobre a grande substituição e os imigrantes, porque nós não temos filhos. É muito curioso que isso aparece sempre, mas depois, quando pensamos no tipo de subsídios que não existem, no tipo de apoios que não existem, para que as famílias portuguesas, ou que vivem em Portugal, tenham de facto acesso
à maternidade e à paternidade com condições. Portanto, as creches, nós sabemos que a rede pública de creches é pouca e insuficiente, sabemos que as mulheres continuam a ser penalizadas quando querem ter filhos, sabemos que os salários não permitem construir família, as rendas são altíssimas, as casas custam imenso dinheiro, como é que é possível uma família jovem construir família? E, portanto, temos estas preocupações com a natalidade, mas depois não somos capazes, enquanto sociedade, de dar condições às famílias para que, de facto, possam construir família quando querem construir família. Certo. Além da pressão, que ainda subsiste naturalmente, de que o nosso papel é ser mães e é construir família, quando sabemos que as mulheres não têm de ser mães. Esse não é o nosso destino biológico. Claro, certo. É uma opção, é uma obviamente, opção. Da própria mulher e eventualmente do casal. família. Era precisamente isso que eu ia dizer. A conversa está boa. Eu sei que tens um compromisso e, portanto, fiquei aqui de terminarmos por volta das 12h45, já não falta muito. E eu queria ir, digamos, ao fundo, ao cerne da questão. Isto é altamente complexo, está altamente enraizado nos usos, nos costumes, nos hábitos das pessoas, mas tem que ter uma solução. Como é que se resolve isto? Quais são os caminhos? Essa é a pergunta de 1 milhão de euros. De vários milhões de euros, não é? Não é fácil, pois não, Diana? Não é fácil. Não é fácil e exige, de muitas maneiras, uma perspectiva integrada. Há pouco o Jaime falava sobre as questões legislativas e como é que se mudam as mentalidades, como é que se mudam os comportamentos. Esta é também uma questão muito fraturante e diferentes pessoas na área terão diferentes perspectivas. Eu sou muito favorável à alteração legislativa e eu acho que é importante. Há pouco tempo vimos a aprovação da alteração do Estatuto da Violação como crime público, à semelhança do que já acontece no crime de violência doméstica. Isto tem sido alvo de um intenso debate. Eu tendo a ser favorável a esta alteração porque a mim me parece que é importante retirar do domínio privado aquilo que é a violência cometida e muito particularmente a violência sexual com os seus contornos particularmente duros, particularmente brutais de violência. E é importante que passe a ser uma responsabilidade da sociedade. Um trabalho muito importante que nós fizemos com a violência doméstica foi sobretudo este. Entre marido e mulher não se mete a colher. Pois. Era o lema há não muito tempo e nós conseguimos fazer um caminho Sim. de responsabilização societal, uma ideia de comunidade que todos nós temos o dever de contribuir para uma sociedade mais justa em que as mulheres não são vítimas e que nenhuma pessoa é vítima de violência doméstica. E parece-me importante que façamos esse mesmo caminho com a violência sexual, onde ainda existem muitos mitos sobre a culpabilização da vítima, porque ela vestiu isto e ela estava neste sítio e ela conheceu este rapaz. E, portanto, é preciso também desconstruir exatamente no mesmo sentido do percurso que fizemos com a violência doméstica. No entanto, há outras coisas que são necessárias fazer a acompanhar a mudança legislativa. A formação de profissionais é muito importante, profissionais tanto para as forças de segurança como para os tribunais e a magistratura que estejam sensibilizados e capacitados para trabalhar com vítimas e com casos de violência que são muito particulares e que exigem um trabalho muito particular, mas também o devido financiamento das casas-abrigo, das equipas que mantêm as casas-abrigo e as casas de acolhimento a funcionar e que dão esse serviço e esse apoio e o fazem. Obviamente, isto não resolve todos os problemas. Eu volto a referir que me parece essencial que consigamos criar um sistema educativo e adaptar o sistema educativo para a desconstrução dos estereótipos sexistas e que esta vertente esteja em todos os momentos do percurso seletivo e do percurso educacional e que consigamos criar uma futura geração de jovens e de crianças que pensem o mundo de uma forma igual e que se vejam a si próprios como duas pessoas exatamente iguais. Portanto, aqui a solidariedade entre pessoas, entre raparigas e rapazes, numa relação que não é hierárquica e que não é violenta, mas há de facto muito por fazer e aquilo que me parece mais importante é que todos nós sejamos capacitadas e capacitados para agir e que todos nós sentimos esta responsabilidade no nosso espaço, na nossa comunidade, na nossa área, de alertarmos para estas questões e de facto intervir. Certo. Quando vimos violência, intervir. Eu acho que nas forças de segurança
já se nota uma diferença, digamos, na forma como intervêm nestes casos, que muitas vezes julgava-se não temos carro para ir lá, pronto, tentava-se passar ao lado e que de alguma forma a coisa se amenizasse por si própria. Hoje não, conheço vários casos em que a polícia, tanto a PSP como a GNR, intervêm nas situações, fazem os relatórios depois para o Ministério Público, etc. Mas indo nesta questão da legislação, depois ela tem que ser aplicada. E aí vamos a um sistema judicial que está sobrelotado, e onde, isto também não é nada contra os juízes, muito pelo contrário, onde o mesmo juiz tanto julga um fulano que matou alguém na estrada num acidente, como alguém que roubou o vizinho, como alguém que bate na mulher. E eu acredito que seja muito difícil para estes profissionais porem-se, digamos, por dentro claramente de todas estas temáticas, por forma a julgar com conhecimento. E depois cria-se aqui às vezes a ideia de que os tribunais são mais a favor dos homens ou mais a favor das mulheres, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro, e isso também não ajuda muito à resolução dos problemas, pois não? É verdade, e de facto uma das recomendações internacionais que Portugal, que o Estado português recebeu há talvez 2 meses, foi exatamente no sentido da necessidade da formação especializada das pessoas na magistratura. Portanto, internacionalmente reconheceu-se que existe esta lacuna no sistema judicial português, que é o conhecimento muito especializado que é preciso estas pessoas, nomeadamente juízes, terem para poder avaliar de forma com conhecimento, de forma informada, este tipo de casos que são diferentes naturalmente de um furto ou de outro tipo de crimes e que, portanto, precisam de ser trabalhados na base dessa diferença. Muito bem. Diana, nós estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa. O tempo, como eu te dizia, aqui dentro voa, é muito rápido. Eu tinha muito mais coisas para, eu não iria perguntar, para te espicaçar, para te pôr a falar. Já percebi que tínhamos aqui conversa para um dia inteiro, mas não temos esse tempo. Portanto, eu quero te dar aqui 2 minutinhos para, eventualmente, acrescentares algo de que não falámos, que tu consideres importante, e se quiseres, já que estás na tua terra também, aproveitar para mandar beijinhos para a família, estás à vontade. Obrigada, Jaime. De facto, passou muito mais rápido do que eu estava à espera. É verdade. É bom sinal. É verdade. Esta temática é muito importante, e, naturalmente, e às vezes é discutida, muitas vezes é discutida em fóruns muito grandes, muito sérios, muito urbanizados, mas é importante ter estas questões em todos os espaços, e eu espero que de alguma forma esta discussão tenha contribuído também para os nossos ouvintes pensarem sobre as suas vidas, sobre as vidas das suas comunidades. Sim. E como é que podem ter um impacto também mais positivo nesta nossa vida comum. Porque aquilo que nós sabemos também é que as sociedades que têm menos desigualdades, nomeadamente desigualdades entre mulheres e homens, são sociedades com maior índice de bem-estar, com economias mais fortes, e portanto são sociedades mais felizes também. E portanto este é um papel de todos nós, é uma obrigação que todos temos em criar relações humanas baseadas na igualdade, na justiça, na solidariedade, e parece-me essencial que consigamos fazê-lo endereçando os problemas do presente e pensando como é que podemos construir este futuro. E isto passa muito por trabalharmos as questões da violência doméstica, que muitas vezes são a primeira porta de entrada quando pensamos na desigualdade entre mulheres e homens e na igualdade entre mulheres e homens, mas depois todas as outras que lhes são subjacentes. E aqui o reforço dos serviços públicos, a importância que os serviços públicos têm também para permitir que as mulheres saiam de situações de violência, aqui voltando à ideia da questão da habitação que falávamos há pouco, mas também pensando nos nossos jovens e nas nossas jovens e aquilo que é o espaço online neste momento, aquilo que é a vivência das crianças no espaço online e como é que nós, enquanto pais, escolas, comunidades, devemos estar presentes na vida das jovens e dos jovens e prevenir estas situações da normalização da violência. Portanto, há aqui várias áreas, ter um pezinho em todas parece-me sempre o mais essencial. Muito bem, Diana. Se calhar ainda voltaremos a falar mais sobre este tema.
um tema que é importantíssimo e que não se esgota aqui nesta nossa breve conversa, seguramente. Obrigado pela disponibilidade, parabéns pelo teu percurso, que as forças não te faltem e que possas de alguma forma também ajudar a contribuir. Isto é um puzzle, não é? E que a tua peça possa servir para construir qualquer coisa de positivo. Até breve. Muito obrigada, Jaime. Obrigado pela disponibilidade. Para aqueles que estiveram connosco, obrigado pela habitual companhia. Nós estamos cá porque sabemos que vocês estão por aí. Fiquem bem, continuação de um bom sábado, de um bom fim de semana, e acho que posso terminar esta belíssima conversa com uma palavra que se aplica seguramente. Sejam tolerantes. Tolerantes seja com homens, com mulheres, com os mais novos, com os mais velhos. Tolerância e bom senso acho que é algo que tem sempre lugar, seja onde for. Um abraço para todos, obrigado. Despeço-me com aquelas duas palavrinhas do costume que são uma promessa. Até breve. Especial Entrevista. Especial Entrevista.